Olá, olá, 17 de maio de 2021, confira as principais notícias desta segunda-feira. Navio entra em quarentena no estado depois de tripulantes apresentarem sintomas para a Covid-19. No quadro Trabalho e Emprego, saiba quais as dicas para melhorar a comunicação online em tempos de pandemia. Sampaio larga na frente na disputa do título do estadual de futebol. E confira um novo quadro do Bom Dia, com a história inspiradora de empreendedores no Maranhão. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Um ótimo dia para você, chegamos a essa segunda-feira e que bom, graças a Deus, bom encontrar você e sua família, você que nos dá um carinho da sua audiência no telejornal que há mais tempo está no ar no estado do Maranhão. Estamos aqui, toda a equipe da TV Difusora, reunida para levar o melhor da informação para você que nos acompanha em todo o estado nessa segunda, largada de mais uma semana, vamos lá se encher de esperança porque, afinal de contas, a segunda-feira nos espera e que bom saber que você escolheu tomar o café da manhã com as principais notícias do dia aqui na TV Difusora. Vamos juntos assim até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. Prometo para você que aqui a informação não para. Daqui a pouquinho o Silva Alves vai atualizar os principais assuntos da área de segurança. Final de semana que nós tivemos mais uma vez, infelizmente, festas acontecendo desde a sexta-feira, lá no Mercado Central, inclusive, é necessário que a polícia fosse lá para evitar aglomeração em alguns bares daquela região. E a gente vai falar sobre o assunto já aqui no Bom Dia. Tem inclusive imagens em alguns pontos da cidade em que a galera levantou lá o pancadão, botou o som do carro, como se tudo tivesse absolutamente normal e não está. Estamos ainda em tempo de pandemia. Há um decreto a ser seguido. Na sexta-feira, o governador Flávio Dino deu uma entrevista coletiva falando sobre algumas mudanças, sim, uma flexibilização, a situação melhora do ponto de vista hospitalar, mas ainda estamos em tempo de pandemia. Merece esse tempo, claro, de todos nós, a atenção com a nossa saúde, com a saúde da coletividade, que depende também de nós. A gente começa hoje com os dados da Covid para todo o Maranhão, os números atualizando para você. Vem para cá, ó. Na tela, o último boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, aponta 278.726 casos. Esse é o total. Os recuperados chegam a 248.070 e os casos ativos agora, pessoas que estão em leitos de UTI, em casa ou nas enfermarias, 22.956. Os óbitos alcançam 7.700, e a gente, claro, sempre lamenta. E os novos casos, geralmente na segunda-feira, você sabe, é aquele dia de baixos registros, né? Na terça, geralmente, ele é maior por conta do acumulado do fim de semana. Na Ilha de São Luís são 46, em Imperatriz nenhum e nas demais regiões 85 casos. Vale lembrar que nós já temos uma situação de vacinação no Brasil, verdade, que pode ser inclusive interrompida essa semana por conta da falta de insumos. Na sexta-feira, tanto a Fiocruz quanto o Butantan anunciaram problemas em relação à produção da vacina. Vai ter um atraso aí, haverá um espaço, porque faltam esses insumos. Se a situação for resolvida ainda essa semana, mesmo assim um atraso vai acontecer, mas vai ser menor. Quanto mais rápido essa situação seja equacionada, nós teremos as doses das vacinas para distribuição, né? O governo federal vai distribuir as doses, então, para todos os estados da federação e o Distrito Federal. Mas na sexta-feira, a notícia nada agradável foi essa: a falta de insumos interrompeu a produção de vacinas, tanto da Fiocruz, que só tem para essa semana material, quanto o Butantan também suspendeu a produção dessas vacinas. E por falar em vacinas, no Brasil, só 2% da população tomou a segunda dose, ou seja, aquilo que é necessário minimamente, né, para um percentual mais elevado de proteção em relação a esta doença, no que diz respeito, claro, à imunização. Por falar em vacinas, a gente tem aqui o vacinômetro, os dados do Maranhão e de São Luís também. Vamos dar uma olhada? Vem aqui, ó, na tela. Os números da vacina em todo o estado, a gente acompanha agora. 1.539.735 doses foram distribuídas no estado. Na capital, 311.128. Esses são os números mais recentes divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde também, no caso aqui de São Luís. Esta semana, nós temos uma entrevista agendada com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, que vem aqui no estúdio para falar para a gente sobre essa atualização desses dados relacionados, portanto, à vacinação, à situação epidemiológica aqui do estado, enfim, as preocupações que são absolutamente naturais
nesse tempo. A gente vai falar de uma outra vacina agora, no caso a vacinação da gripe, que você sabe que está acontecendo, né? Na capital, está tendo a vacinação contra a gripe H1N1 e o público-alvo envolve idosos e mulheres grávidas. Quem é que vai falar agora para a gente? A gente vai trazer informações agora? É a Charline Luz que vai atualizar para a gente as informações sobre a vacinação. Ela é coordenadora de imunização aqui de São Luís, da capital maranhense, e fala sobre a vacinação da H1N1. Vamos ver. A campanha de vacinação contra a influenza, que iniciou no dia 12 de abril, segue em sua segunda fase, onde o público-alvo são os professores das redes públicas e privadas de ensino e os idosos a partir de 60 anos. Apesar desta fase compreender apenas esses dois grupos, os grupos da fase anterior, da primeira fase, que são as crianças de 6 meses a 5 anos de idade, os profissionais da área da saúde, as gestantes e as puérperas, podem continuar buscando um local de vacinação para receber sua imunização contra a influenza. Temos aí cerca de 62 unidades de saúde com salas de vacina para atender esse público de segunda a sexta, e também temos unidades do Programa Saúde na Hora, atendendo aos sábados essa população das 7 ao meio-dia. O que a gente percebe é a vontade, inclusive, dos gestores locais em vacinar um grupo cada vez maior. Você vê que aquele grupo inicial, que inclusive não terminou, né? No Brasil, nós conseguimos ainda vacinar os idosos todos, ainda não conseguimos passar dessa fase em relação à imunização. Mas há um desejo sempre renovado, natural a cada semana, seja através da via judicial, seja através de diálogo com as categorias, de inclusão de novas pessoas nesse espaço aí, digamos assim, de prioridade nesse momento de vacinação. Já temos as pessoas com comorbidades, já temos a situação de pessoas com Down, mas há outras demandas da sociedade em relação a isso. O que falta, na verdade, é vacina, né? A vontade de vacinar é grande, as articulações estão sendo feitas, mas o produto é que ainda está em falta em relação ao Brasil. Essa é a situação de momento que temos. Eu repito, apenas 2% da população foi imunizada com a segunda dose no Brasil até agora. A gente vai vendo nesse tempo de pandemia algumas movimentações, mudanças, adaptações absolutamente naturais. Hoje, inclusive, no quadro Trabalho e Emprego, a gente vai falar sobre como ter uma comunicação mais assertiva com essa adaptação que estamos vivendo, passando a trabalhar, inclusive, em casa, não é? Mas essa adaptação se dá em outros pontos também. Vou lembrar para você, o Centro de Comercialização de Produtos Artesanais do Maranhão, CEPRAMA, ele retornou às atividades de atendimento ao público nessa semana, mas ainda em horário reduzido para o funcionamento. Todos os cuidados, claro, e exigências das normas de saúde pública deverão ser obedecidos pelos visitantes, pelos artesãos e também pelos funcionários. Vamos ver? As portas abertas no fim de semana são a esperança do retorno dos clientes. O CEPRAMA voltou a funcionar na última terça-feira, após cerca de 3 meses de atividades paralisadas. A retomada da exposição permanente de artesanatos vem após o anúncio da redução da taxa de transmissibilidade da Covid-19 e da ocupação de leitos nos hospitais do Maranhão, feito pelo governo. Eu já tomei a primeira dose da vacina, falta tomar a próxima, né? Mas graças a Deus a gente está voltando com o pé no chão, com firmeza, né? E temos certeza que da agora em diante vai ser coisas novas, vai melhorar para nós. Em tempos onde as viagens ficaram mais difíceis, no Centro de Comercialização de Produtos Artesanais do Maranhão, é possível conhecer as culturas de cada região do estado. Com criatividade, os artesãos produzem uma infinidade de produtos e utensílios a partir de matérias-primas de diversos municípios e povoados Maranhão adentro. Também é possível embarcar rumo à exploração da história da capital maranhense. 400 anos estão retratados, começando em 1612 e terminando em 2012. Um dos destaques é justamente o prédio onde funciona o centro. Inaugurado em 1891, era uma companhia de tecidos de cânhamo. Na banca do Carlos Alberto, tucum e chifre de boi virão conjuntos de xícaras, presilhas de cabelo, abridores de garrafa, talheres e diversos outros artigos. As vendas no CEPRAMA ele começou há 4 anos, mas a história dele com o artesanato vem de uma vida inteira. Representa muita coisa, já está com mais de 40 anos que eu vivo sendo artesão, entendeu? E hoje ainda estou por aqui ainda representando o povo que
aqui do Maranhão. Dora trabalha com couro cru e fibra de buriti. Olha, a gente está esperando o movimento aumentar, né? Porque agora que as pessoas estão sabendo que o CIPRAMA está aberto, né? A gente está esperando, mas graças a Deus eu já teve vendas. Em funcionamento normal, o CIPRAMA garante renda para 38 artesãos. Mas a retomada das atividades por aqui tem acontecido de forma gradativa. Hoje, por exemplo, apenas 6 estão trabalhando. Além dos colegas de bancada, eles têm sentido falta do público. A expectativa é que nas próximas semanas o local volte a ser frequentado por turistas e também pela comunidade. Seguindo as orientações sanitárias, o CIPRAMA permaneceu quase 3 meses nessa segunda onda fechados. Voltamos às nossas atividades na última semana com a apresentação e exposição do artesanato maranhense. O CIPRAMA, que abre 30 artesanato, aguarda de portas abertas a visita do turista maranhense. O centro de atendimento ao turista instalado no local também teve os atendimentos retomados. As visitações no CIPRAMA podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde e aos sábados, das 9 à 1 da tarde. Você ligado em todo o estado no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de segunda-feira. E atenção, ó, vem comigo aqui. Tripulantes de um navio estão em quarentena aqui no estado, depois que alguns deles apresentaram sintomas para a Covid-19. A preocupação, claro, é com a variante, inclusive, do vírus, que você sabe, está sendo estudado pela ciência, mas inicialmente já se apontou que é mais resistente em relação à vacinação e tem uma capacidade mais rápida, inclusive, de proliferar. A gente vai falar sobre essa situação agora com o Eduardo Bueno, que tem todos os dados atualizados, inclusive da noite de ontem, sobre esse caso, e está com a gente aqui para trazer a informação que, claro, interessa a todo o estado. Bueno, bom dia. Oi, Adalberto, um ótimo dia para você, boa segunda-feira para todo mundo. A gente já começa com essa notícia importante aqui no Bom Dia Maranhão. Esse paciente, o primeiro que foi detectado, ele é de nacionalidade indiana e por isso é preciso que exames comprovem se, por exemplo, ele está com essa variante que você acabou de dizer, ela que é mais resistente à imunização e também tem maior facilidade de transmissão, perigo. Inclusive lá na Índia, ela é a responsável pela explosão de casos que está acontecendo naquele país asiático, colocando a Índia, inclusive, no topo de transmissões de Covid em todo o planeta. Esse paciente, ele tem 54 anos, ele é de nacionalidade indiana e começou a ter sintomas no dia 4 de maio. Só que agora, no dia 13, esses sintomas se intensificaram e, por isso, ele foi transferido de helicóptero do navio, que é o navio MV Shandong Dazi, né? Saiu desse navio que está afundeado aqui no litoral maranhense para um hospital particular aqui na capital. Por conta desse paciente, então, outros tripulantes foram, então, começaram a ser examinados e outros 2 também apresentaram sintomas de Covid-19. Eles estão sendo acompanhados. No total, Adalberto, foram 24 exames que estão sendo realizados e 24 materiais genéticos foram enviados para o Instituto Evandro Chagas, que fica no estado do Pará, na capital Belém. É lá que vai ser feito o sequenciamento genético para saber se todos eles, então, estão contaminados com essa variante indiana da Covid-19 ou se estão, por exemplo, com a variante da África do Sul, já que todos fizeram embarque, esses tripulantes, lá no país africano e vieram aqui para o Maranhão. Então, agora, o que a Secretaria de Saúde do Estado quer saber é que tipo de infecção por Covid esses tripulantes têm, porque o primeiro caso já foi confirmado, ele está sim com Covid-19, só precisa saber qual é a variante que ele está contaminado. Então, desses tripulantes, a gente já pode informar que um deles está internado em um hospital da rede privada. Há informação também de que os outros 2 podem ser transferidos aqui para outros hospitais ou esse mesmo hospital da rede privada. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está acompanhando esses casos, viu, Adalberto? E a Secretaria de Saúde, é claro, vai acompanhar os resultados dos exames para poder se pronunciar aí de forma mais precisa. Então, são 23 pessoas que foram examinadas, destes 21 pessoas estão assintomáticas e 2 apresentaram sintomas. Então, essa é a informação que foi enviada pela Secretaria de Estado da Saúde aqui do Maranhão. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Ô Bueno, esse é o primeiro caso com essas características no Brasil, né? Registrados no país. No caso de um navio que fica nessa situação, com a tripulação, com já um caso pelo menos confirmado.
Exatamente, Adalberto. Esse é o primeiro caso do Brasil. A gente teve há alguns meses o caso de 2 pacientes, 2 crianças que foram contaminadas por essa variante indiana e estão sendo acompanhados na Argentina. Então, a gente pode dizer até que é o segundo caso de contaminação, pelo menos de suspeita, pelo menos por enquanto aqui no Brasil, de contaminação da variante indiana. No caso da Argentina, elas foram confirmadas, estão isoladas. Esse foi o primeiro caso da América do Sul. Então, esse agora aqui do Maranhão é o primeiro caso de suspeita de variante indiana no Brasil acontecendo aqui no estado. Adalberto. Obrigado, Bueno, pelas informações. Daqui a pouquinho o Eduardo Bueno vai voltar a trazer outras informações para nós aqui ao vivo, para manter você, claro, sempre bem informado, tá certo? Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nessa manhã, os amigos em Imperatriz, em Caxias, em Balsas, em Codó, acompanhando a nossa programação, nosso muito obrigado pela audiência. Olha, hoje tem mais um auxílio emergencial sendo liberado, é um ciclo que se fecha hoje do auxílio emergencial, já a possibilidade, inclusive, do saque desse auxílio. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais informou que apenas 2 trechos estão próprios para banhos nas praias da região metropolitana de São Luís. A Praia da Ponta do Farol, em frente ao Farol, e Forte de São Marcos, e a Praia de Mangue Seco. O laudo refere-se à ação de monitoramento realizada no período de 4 a 10 de maio, integrando a série de acompanhamento semanal das condições de balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão. Foram coletadas e analisadas amostras de água de 22 pontos distribuídos nas praias de São Luís e trechos de São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. O sorteio do aluguel no centro, projeto que incentiva a habitação na região do Centro Histórico de São Luís, está previsto para o dia 24 de maio, próxima segunda-feira. Com essa nova data, os habilitados no edital terão mais tempo para fazer a seleção dos imóveis credenciados. O prazo, que encerraria neste fim de semana, foi prorrogado até quinta-feira, dia 20. Trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal nascidos em dezembro podem sacar a partir de hoje a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro havia sido depositado nas contas poupanças digitais da Caixa Econômica Federal em 29 de abril. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário. Até agora, o dinheiro podia ser movimentado apenas por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas, de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com código QR em maquininhas de estabelecimentos parceiros. Com a retirada, a Caixa conclui o pagamento da primeira parcela da nova rodada do auxílio emergencial. A segunda rodada começou a ser depositada ontem para os trabalhadores inscritos no CadÚnico, nascidos em janeiro. Agora a gente vai para o intervalo, mas no próximo bloco você vai ver como melhorar a comunicação em tempos de pandemia no quadro Trabalho e Emprego. E Silvan Alves vem aí atualizando os principais assuntos da área de segurança. Infelizmente vai falar de mais um caso de uma mulher vítima de feminicídio no Maranhão. Dessa vez foi em Santa Quitéria. A gente volta já, depois do intervalo, com Bom Dia ao vivo para todo o estado. É rapidinho. É você ligado aqui na TV Difusora nessa manhã de segunda-feira, a semana está começando, a gente já está de volta e nesse bloco a gente começa falando de segurança. Silvan Alves, bom dia. Bom dia, Alberto, bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, vamos falar de um caso que a gente, claro, lamenta mais uma vez, mais um caso de feminicídio no Maranhão, dessa vez foi no interior do estado, Silvan? Tem 2 casos, a suspeita de que um outro caso também que aconteceu na cidade de São Mateus, caso seja confirmado, se for para a linha de feminicídio, nós já teríamos um caso aí, 22 casos de assassinato de mulheres, que é qualificado, tipificado como crime de feminicídio. Como é que foi em Santa Quitéria? Em Santa Quitéria, teve esse caso lá de Santa Quitéria, nesse caso lá de Santa Quitéria está confirmado que foi um feminicídio, né? A Rose Rainona, ela foi assassinada a golpe de faca pelo adolescente, né? E esse adolescente, logo depois da prática do crime, ele fugiu, se escondeu na casa dos pais e a polícia foi lá e conseguiu prendê-lo, né? Ele foi preso logo após a prática do crime. E foi aplicado aquilo que é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma crise de ciúmes, ele acabou atingindo ela com um golpe à altura do peito, ela ainda chegou a ser socorrida, mas infelizmente não resistiu ao ferimento e acabou morrendo. Uma jovem
foi morta dentro de um cemitério lá em São Mateus. É aquele outro caso que você falou. Nesse caso aí, a Josiele da Silva Souza, de 22 anos. No caso da Josiele, esse caso aí falta confirmado se foi um feminicídio. Sim, sim. O que chamou a atenção foi a crueldade, né? Ela foi encontrada morta ontem pela manhã, a cidade ficou chocada, a cidade de São Mateus. Ela foi encontrada morta dentro do cemitério da cidade, com sinais de violência pelo corpo, né? Indícios de violência sexual, e ela teve o rosto desfigurado. O criminoso utilizou uma cruz que ele arrancou de uma das sepulturas lá do cemitério, né? E com as pancadas, você pode ver pelas imagens que a população foi encher o cemitério lá, porque as imagens chocaram as pessoas. Há um homem que está preso, ele foi preso ontem, né? Esse homem, ele é um dos principais suspeitos. Ele foi levado por medida de segurança, foi levado para a cidade de Bacabal, onde a polícia está investigando. O corpo da vítima, ele foi removido aqui para o Instituto Médico Legal aqui em São Luís, porque o que a polícia agora quer é definir se houve realmente um abuso sexual, conforme o corpo dela apresentou indícios, né? Mas isso é preciso ser confirmado através de laudos, né? Técnica e cientificamente. Então esse laudo deve sair ainda essa semana. Esse laudo também, é claro que ele já serve para dirimir algumas dúvidas no que diz respeito à participação ou não desse homem que está recolhido, está preso lá na cidade de Bacabal. Obrigado, viu, Silvan? Okay. Até amanhã. Boa semana a todos. Bom dia, Adalberto. Silvan Alves conosco aqui no quadro de segurança. Lamentável, né, gente? Final de semana, mais 2 casos de feminicídio. Terrível, a gente precisa mudar essa cultura, precisamos falar sobre o assunto e mudar as atitudes. Respeito, palavra-chave. Mulheres continuam morrendo, infelizmente, no Maranhão, simplesmente porque são mulheres. Vamos agora à previsão do tempo. A gente vai saber hoje, o dia começou com chuva aqui na capital maranhense. A previsão, aliás, é de 30 milímetros de chuva hoje. Dependendo do tempo em que essa chuva cair, o estrago pode ser grande aqui na capital, hein? Amanhã diminui um pouco mais, na quarta-feira volta a chover, mas a gente vai ver Imperatriz na segunda maior cidade do estado, como é que fica a situação. Por lá, o predomínio de tempo nublado e probabilidade de pancada esparsa de chuva a qualquer momento, tá bom? 23 de mínima, 33 de máxima, isso é Imperatriz. Na capital maranhense, o predomínio de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, mínima de 24, máxima de 31 graus. Em Açailândia, hoje sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite, e olha a mínima, 23. Agora a máxima, 34 graus, a temperatura continua muito alta, né? A gente tem mais 3 cidades para mostrar para você aqui no nosso mapa, começando com Bacabal, dá para mostrar? A gente mostra aqui Bacabal com predomínio de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Mínima de 21, a máxima chega a 31 graus. Agora vamos para a região sul, porque lá em Balsas o predomínio hoje é de céu claro a parcialmente nublado. Não há previsão de chuva. A mínima é de 21 e a máxima, gente, é de 35 graus. Caxias agora com predomínio de tempo nublado e chuva isolada, a previsão para hoje. Chuva isolada a qualquer momento. Prepara o guarda-chuva, sombrinha, sai de casa preparado que pode chover hoje, hein? 24 de mínima, 33 de máxima. Meus amigos em Caxias, claro, recebem um abraço de toda a equipe aqui do Sistema Difusora de Comunicação nessa manhã de segunda-feira, semana que começa, e a gente por aqui com as principais notícias do dia. Bom saber que você está com a gente aqui em São Luís, também aqui na capital. Olha, muita gente nos bairros aqui da cidade acompanhando a nossa programação. O pessoal já chega para o trabalho e já vai ligando a TV para ficar bem informado, para ficar ligado nas principais notícias do dia, tá bom? A gente vai mostrar agora um novo quadro aqui do Bom Dia. Toda segunda-feira a gente vai trazer um quadro para você, onde os empreendedores vão contar suas histórias de sucesso e são inspiradoras, né? Ainda mais no tempo desse de pandemia, podem motivar, podem indicar caminhos interessantes para quem vai se aventurar na arte de empreender. Empreendedorismo, é bom lembrar, é o processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. A partir de hoje, o Bom Dia abre espaço para conhecer histórias inspiradoras de sucesso e a luta diária desses empreendedores. A gente vai conferir agora no quadro do Bom Dia, o Café com a Difusora, com a participação da jornalista Cristiane Moraes. Vamos ver?
Olá, bom dia. No Café com a Difusora de hoje, a gente vai entrevistar o empresário Gonçalves Júnior. Ele é diretor comercial do Centro Elétrico, uma empresa que é familiar, e a gente recebe com muito prazer aqui o Gonçalves Júnior. Gonçalves, essa é uma empresa de quase 100 anos. Fala um pouquinho para a gente da história dela. Obrigado pelo convite, Cristiane. O Centro Elétrico ele vai completar daqui a 2 anos, 100 anos. Hoje é a empresa mais antiga aqui da Associação Comercial do Maranhão. É uma empresa familiar de 4ª geração. A gente sabe que é muito difícil viver aí momentos históricos pelo Brasil, pelo Maranhão, e conseguiu vencer todos eles com muito trabalho, dedicação, mantendo um padrão de qualidade, pela missão, tendo uma missão clara, deixada pelos nossos fundadores. E conseguimos vencer cada momento, e hoje vencendo a pandemia também, né? Agora, o teu desafio de fazer bem feito, assim como as outras gerações que já passaram pela empresa e que fundaram a empresa, é muito maior nos dias de hoje, não é não? Cristiane, hoje eu vejo como uma responsabilidade e vejo também como um presente que a gente ganha. O presente foi, durante toda a história da empresa, a seriedade dos líderes, a seriedade, o comprometimento de nossos funcionários, deixado pela questão de vestir a camisa, né? As pessoas realmente sentem quando entram dentro da nossa empresa que existe essa história a zelar, e aí eu herdei esse prazer de ter essa história a zelar, de ter esse nome forte, onde as pessoas, nossos clientes, nossos fornecedores acreditam na marca. Então isso já é uma facilidade e é um peso, porque eu também tenho que mostrar esse trabalho, eu também tenho que continuar essa história, esse legado, né? Quando a gente fala de posicionamento no mercado, né, o Centro Elétrico, com toda essa história que a gente conhece, né, que é relevante aqui no mercado do Maranhão, e a gente pensa na mudança de comportamento do consumidor no mundo contemporâneo. Dá para perceber isso no dia a dia, né, das relações, né, com esse consumidor que hoje penso que é diferente de quando o Centro Elétrico foi criado há quase 100 anos? Olha, ficou muito claro, né, que a pandemia acelerou comportamentos. A gente teve uma mudança muito rápida do comportamento do consumidor, com a valorização do lar, a valorização daquele momento saudável dentro de casa. E a gente, como está inserido dentro do setor da construção civil, com os materiais elétricos, a gente obviamente sentiu esse comportamento mudando rapidamente, e as pessoas investindo na sua residência. Hoje todo mundo criou um home office, hoje todo mundo criou um ambiente, um local de lazer dentro de casa, um local que a pessoa possa compartilhar com os membros da família. As crianças precisaram estudar em casa, os adultos precisaram trabalhar em casa, os adultos precisaram fazer reuniões em casa. Então, os lares precisaram ser adaptados a esse novo momento. E, obviamente, a gente está lá para poder atender esse novo momento das pessoas. A gente ficou até surpreso, né? Porque no lockdown a gente ficou, caramba, e agora como vai ser? Será que os negócios vão acabar? Será que as empresas, os empregos serão mantidos ou sustentados? Mas logo depois do fim do lockdown, esse comportamento ficou claro para a gente, em que houve essa retomada da valorização da família, do lar. E a gente está lá para poder atender e fazer com que as pessoas tenham esse lar adequado aos novos momentos. Agora, Gonçalves, você que também é membro, né, da Associação Comercial, está lá na diretoria também. Isso. Explica para a gente o que foi preciso, né, nesse momento de crise, de pandemia, que o mundo inteiro viveu, não somos só nós aqui no Brasil, mas o mundo inteiro vive, né, essa crise, e a pandemia ela afeta, né, outros setores, né, e tem esse impacto em outros setores. O que foi necessário reinventar nesse momento em termos de empresa? Olha, a gente teve um impacto muito forte. Logo no primeiro momento, os empresários, como um todo, as grandes empresas do Maranhão se juntaram e doaram o máximo que podiam para a saúde do Maranhão. O Centro Elétrico doou respiradores, o Centro Elétrico doou camas, o Centro Elétrico doou cestas básicas em vários momentos, né, assim, no momento crítico do nosso estado. Então, não só o Centro Elétrico, mas as empresas da própria Associação Comercial, teve vários momentos. O segundo momento foi orientar o empresário para manter esse emprego, para manter esse negócio, que eu entendo como o emprego a melhor ferramenta, sabe, de desenvolvimento social que você pode ter dentro do país, né? Acho que quando a pessoa tem um emprego, ela honra o dia a dia dela, sim, ela honra o salário dela. Então, houve primeiro essa questão da ajuda. O segundo momento foi da orientação do empresário. A gente também tem que
Teve a questão das medidas provisórias editadas para manutenção do emprego, que hoje a gente usou o banco de horas para não demitir. A gente passou esse 1 ano, hoje acho que estamos vivendo já 1 ano e 3 meses de pandemia, sem demissões, né? Sem demissões é o seguinte, a pandemia teve que cortar empregos. Não, nós não cortamos emprego. As pessoas que saíram foram cortes das pessoas que não estavam bem por desempenho, foram cortes nesse sentido. Então, a pandemia não desempregou ninguém dentro do nosso setor, do setor da construção civil. Pelo contrário, houve contratações de novos funcionários para atender essa demanda desse novo comportamento, gerado por essa ajuda desse banco de horas, em que a gente pôde, as pessoas com a idade avançada, por exemplo, não poderiam trabalhar e a gente teve que continuar pagando, mas essas pessoas, quando se vacinarem, tiver adequada, elas voltam para o trabalho e cobrem os dias tipo domingo, sábados, para que zere o que ela já recebeu e todo mundo se equilibre nos valores que o empresário investiu nesse funcionário e o funcionário devolver para a empresa também. Agora, Gonçalves, quase 100 anos de história, né? Precisa se respeitar essa história, né? Como você definiria hoje, se você tivesse que definir hoje o Centro Elétrico em 3 palavras, como é que você definiria isso? Olha, em 3 palavras é difícil, mas eu acho que é você ter uma missão, você ter uma visão e você ter palavra. Missão, visão e palavra. Eu gosto muito de dizer os 3 também, pessoas, produtos e processos, Sim. Que é bem técnico, mas missão, visão e palavra, para o público em casa, acho que fica mais claro de entender de como o Centro Elétrico durou 100 anos. Bom, a gente quer agradecer a tua participação aqui no Café com a Difusora e desejar mais 100 anos aí para o Centro Elétrico. Muito obrigado, Cristiane, pelo convite. A gente está sempre à disposição para poder colaborar aí com informações do mercado e ajudar o público em casa para passar por esse momento tão difícil. Adalberto, é com você. Obrigado, Cristiane. Obrigado ao nosso entrevistado também. É o novo quadro do Bom Dia aqui que você tem sempre para começar a semana já inspirado. Vamos em frente? A gente vai para o intervalo agora? Vamos para o intervalo. No próximo bloco tem os bastidores da política, as imagens do primeiro jogo da decisão do Campeonato Maranhense de Futebol também. E a gente vai voltar falando sobre alguns cuidados que são importantes para a comunicação nesse tempo de pandemia. Eu vou ver aqui uma consultora de empresas que vai dar dicas para nós bem interessantes aqui no nosso quadro Trabalho e Emprego. A gente volta já, é um instante só. É isso aí, já voltamos ao vivo para todo o estado com o Bom Dia Maranhão nessa segunda-feira. Mais uma semana que começa e você ligado aqui na TV Difusora em todo o estado do Maranhão. Hoje é segunda, você sabe, a gente sempre começa a semana com o nosso quadro Trabalho e Emprego. Você sabe que faz mais de um ano que convivemos aí com a pandemia e com novas formas de trabalho e comunicação, não é? Mesmo assim, ainda estamos nos adaptando a conciliar a vida pessoal e o trabalho no mesmo espaço. Nesse cenário, como se comunicar com assertividade e gentileza? Sobre o assunto, eu converso agora com a Aline Figueiredo, que é professora, consultora de empresas, jornalista, está com a gente para dar algumas dicas importantes para quem está acompanhando a nossa programação agora em todo o estado. Bom dia, Aline. Bom dia, Adalberto. Tudo bom? Tudo bem, vai ficar melhor agora porque é difícil. A gente sabe que comunicar é uma arte, existem algumas técnicas, inclusive, não é? E o bom senso é a base de tudo, mas isso pessoalmente já é complicado, Aline. À distância, a gente percebe novos problemas, novas situações. Uma delas, por exemplo, eu já vou logo ser direto que o quadro é curtinho, é a questão da clareza na informação. Por que ela é tão importante, Aline? A clareza é muito importante em qualquer ambiente, Adalberto. Agora, no ambiente remoto, isso fica muito maior, porque a gente não tem outras comunicações de apoio, como a linguagem verbal, como o tom de voz. Isso tudo complementa quando a gente se comunica. Só que quando você está no trabalho remoto, você perde boa parte desses apoios na comunicação. Então, quando a empresa, quando aquela organização, ela não tem os seus processos bem estabelecidos de rotina de comunicação, exemplo, uma reunião diária no começo da manhã, para a gente alinhar, para a gente ver o que é que vai ter naquele dia, uma reunião de avaliação no final da tarde ou mesmo no final da semana. Isso tudo faz diferença para a comunicação, sem contar
a simpatia, Pode, a empatia. E isso tudo independe da gente estar distante ou não, sempre será muito bem-vindo. Tá bom, a gente está com um probleminha no áudio da Aline aqui, mas vai ser resolvido. Aline, a questão dos ruídos da comunicação. Aliás, a gente está falando um probleminha, está falando acaba um ruído, um áudio que vaza, enfim. Esses ruídos à distância, eles são comuns, mas às vezes são ruídos que, como eu te gostaria de traduzir aqui, não são só técnicos, né? São ruídos, por exemplo, baseados nas nossas crenças, a dificuldade, às vezes, que a gente tem de se colocar no lugar do outro, né? Isso também acontece? Essa dificuldade? Claro, acontece muito. E acontece quando nós estamos trabalhando pertinho fisicamente um do outro. Só que quando a gente está trabalhando de maneira remota, isso fica maior. E isso pode se tornar um grande vilão no desempenho das nossas atividades, no resultado das nossas entregas. Por isso, é muito importante que a gente mantenha uma rotina de reuniões de comunicação, reuniões de alinhamento, que podem ser diárias, devem ser diárias, e que no fim da semana pode ter aquela de avaliação. Isso não precisa ser longo, tá? Ah, que chato uma reunião todo dia. Não precisa ser longo, pode ser de 15 minutos, pode ser de meia hora, mas isso é muito importante para que a gente consiga alinhar expectativas, entender o que o outro precisa para que o trabalho seja feito, e assim a organização flui de maneira mais satisfatória. Nas organizações, Aline, às vezes não falta um bom senso, talvez de escolher o melhor canal, a melhor opção, porque nem sempre, agora com essa história de live online, reuniões online, nem sempre isso que resolve. Às vezes um e-mail resolve muito mais, é mais objetivo, assertivo, do que uma reunião longa, por exemplo, de 1 hora, 1h30. E antes já era assim, né, Adalberto? Às vezes eu tenho vontade de usar aquela camisa. Essa reunião poderia ter sido um e-mail. E as pessoas, elas precisam ter essa noção. Elas precisam ter noção de que elas não devem incomodar ou se reportar a respeito de trabalho fora do horário de trabalho por qualquer motivo, só se for uma emergência. Elas precisam entender que a gente tem ferramentas e que essas ferramentas elas não precisam ser abusadas, porque senão elas não funcionam mais. Se for uma reunião todo dia de 1h30, as pessoas não vão aguentar no final da semana. Então, a gente tem que ter bom senso, como você falou. Tem que utilizar a ferramenta de maneira adequada e de maneira que a gente aproveite o que tem de bom na ferramenta e não que isso se torne algo contra o nosso trabalho, que diminua ainda mais uma produtividade. E aí eu falo para os líderes, aqueles mais controladores, não adianta, não vai ter como você ficar em cima do colaborador. Você tem que delegar, tem que confiar, tem que capacitar esse colaborador e tem que fazê-lo entender que ele precisa se comunicar. Mas você também precisa se comunicar assertivamente com sua equipe. Então, quando você der alguma tarefa, esteja claro de que a sua equipe, o seu time, entendeu o que é que precisa ser feito. É a tal da inferência, da suposição, que ainda mata a comunicação, né, Aline? É isso mesmo, Adalberto. E a gente agora, nesse período em que os empregos para algumas áreas do mercado estão escassos, em que as qualificações, você não está conseguindo andar muito, né, para fazer uma pós-graduação ou para fazer um curso presencial, tudo tem que ser online. Então, cada trabalhador, cada profissional precisa olhar para si, ver, será que eu estou me comunicando bem? Será que isso vai influenciar na minha empregabilidade? Será que o meu desempenho está bom? Será que o meu chefe entendeu qual a minha intenção? E aí tem várias ferramentas administrativas, como, por exemplo, o feedback, como essas reuniões que nós falamos, como olhar para a pessoa e dizer, eu não entendi o que você está querendo. E às vezes as pessoas ficam com medo de dizer que não entenderam, medo de serem entendidas como desatentas, ou medo da reação daquele chefe. Existem pessoas que não gostam de explicar 2 vezes, mas tanto para quem é líder quanto para quem é liderado, esses processos de comunicação fluidos, mesmo que dependa de um resgate, olha, eu não entendi o que você quis dizer, me explique de novo, me dê um exemplo, são fundamentais para que a gente olhe no fim do dia e veja, poxa, eu concluí o meu trabalho com sucesso hoje. Essas dicas valem também, claro, para o profissional, por exemplo, que é consultor, vai fazer uma mentoria, vai fazer um atendimento agora muito comum à distância, mas que precisa ter clareza também de que esse atendimento só vai ser efetivo se ele ficar atento também a essas regras, né, Aline? É sim, se ele ficar atento a essas regras e tiver todos os protocolos, toda a sistemática de acompanhamento do mentorado dele. Então, ele precisa acompanhar e o mentorado tem que
explicar, tem que mostrar o que fez, a sua evolução até aquele momento, para que o trabalho possa render, né? Para que os resultados venham, e é isso que a gente quer. Na área onde eu trabalho, 8 horas por dia, que eu tenho alguns trabalhos, mas o principal deles, que é onde eu fico 8 horas por dia, e tem toda uma equipe, tem toda uma sistemática, a gente faz isso, né? A gente tem várias metodologias de acompanhamento, em que nós passamos a semana inteira nos comunicando, e temos o que a gente chama de daily, né, que são reuniões diárias, rapidinhas, só para a gente dizer o que a gente está fazendo, o que está engatado, o que está precisando que a liderança ou alguém acelere para que o resultado chegue, e no final da semana a gente tem as avaliações e as lições aprendidas. É tão fácil fazer isso, não tem custo fazer isso, a gente só precisa de foco e ter as ferramentas certas em mente e aplicar. E o entendimento de que comunicação não é ação, é processo, não é isso, Aline? Obrigado pela entrevista, viu? Obrigada, Adalberto. Bom dia. Com a gente no quadro Trabalho e Emprego, a consultora, professora Aline Figueiredo, jornalista, dando dicas aí para a gente melhorar a nossa comunicação, né, gente, nesse tempo de pandemia. Não é fácil, não, é um desafio para todos nós, né? São 7 horas e 47 minutos, 7h47. Vamos virar a chave? Aqui no Bom Dia, rapidinho que a gente vira a chave, porque agora é hora de falar de política. Já está comigo aqui John Coutrin, para a gente começar a semana falando dos bastidores. John, boa semana, viu? Antes de tudo, vamos lá com paz e saúde. Bom dia. Ô John, vamos começar falando sobre a rejeição do Bolsonaro e do Lula, as pesquisas mostram isso, e aí surge realmente espaço para essa chamada terceira via. O ex-presidente José Sarney se manifestou no final de semana sobre isso? Depois dele ter conversado com os dois, não é? Ele conversou com o ex-presidente Lula e conversou também com o presidente Bolsonaro. Mas na avaliação do ex-senador, ex-presidente da República, José Sarney, há espaço, Adalberto, para a chamada terceira via, ou seja, nem Bolsonaro e nem Lula, não é? Nós temos dados interessantes, por exemplo, na última pesquisa Datafolha, quando você pergunta em quem você vota, pergunta para o Adalberto em quem ele vota, 49% das pessoas não disseram não saber, né? É um número alto. É alto, bem né? alto. De forma mais espontânea, claro, né? Quando não diz os nomes dos candidatos. Sim. Mas ainda não tem candidato, não está na mente, né? As pessoas, não quero nem Lula, não quero Bolsonaro. Quem seria esse nome? Quem seria essa terceira via? Nós não temos ainda, nós não temos esse nome. O Ciro diz que é ele, claro, né? O Ciro diz que é ele. Vai morrer dizendo isso. Vai dizer, já que está fazendo o papel dele. Está fazendo o papel dele. É do jogo. Obteve 6% na última pesquisa, 6%, né? O Ciro que já é candidato aí a 4 eleições, se eu não me engano, né? Não sei se ele consegue aí ocupar esse espaço. A distância é grande em relação, a gente falou inclusive semana passada sobre isso, né? Para quem está lá em cima do topo. Lá em cima. E porque o Ciro hoje ele é odiado pelos bolsonaristas e pelos lulistas, né? Não sei se ele vai conseguir aí, né, ocupar esse espaço de terceira via. Então, a pesquisa da Datafolha mostrou 49% aí não tem candidato, quando manifesta de forma espontânea. E ainda, Adalberto, temos a pesquisa relacionada a outras áreas da gestão do presidente Bolsonaro. Por exemplo, 49% disseram aprovar o impeachment dele, né, do presidente Bolsonaro. Desempenho na pandemia. Foi o pior de toda a história até agora, né? De todos os levantamentos feitos de opinião pública quanto à avaliação do governo no tempo de pandemia. Exatamente. Então, 49% aprovam o impeachment, 51% reprovam o desempenho do presidente na pandemia. Avaliação de governo, 45% reprovam. E capacidade do presidente liderar, né, no país, 58% acham que ele não tem capacidade. Então, são dados ruins, né, para o presidente Bolsonaro. Nós já sabemos também, relacionados ao Lula, tem uma rejeição ao Lula. Então, por isso que alguns analistas avaliam, o próprio Kassab, que é presidente do PSD, que vai ter candidato ao próprio presidente da República, acha que há espaço para isso, né? O próprio presidente do PDT, Carlos Lupe, também, né, entende que o Ciro pode ocupar esse espaço, né? Ele acha que o Lula aí cresceu, Adalberto, não, o nome dele cresceu, por conta das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, colocou ele na mídia, em evidência, né? Então, por isso, o Carlos Lupe entende que há um crescimento do Lula nesse momento para ele liderar as pesquisas, mas vamos ver quem será esse nome, quem tem essa capacidade aí, se é o Dória, se é o Mandetta. O PSDB tem dificuldade também agora com a possibilidade da saída do Alckmin, por exemplo, né? Pode ter um racha no partido grande, enfim, a situação está bem aberta. Bem aberta. Vamos falar do outro assunto, John, que é a discussão sobre o novo plano diretor da cidade de São Luís, uma discussão extremamente importante. Vai ser retomada? Vai ser retomada, segundo o novo presidente dessa comissão, né, que trata do assunto, que é o vereador Astrid Ogum.
Ele disse que vai ser colocado em pauta novamente esse assunto do Alberto, desde o ano passado que a gente vem falando sobre a questão do plano diretor, né? Que é importante para que haja aí uma política, né, de desenvolvimento, de expansão urbanística, desenvolvimento econômico para a cidade de São Luís, até para a questão da lei de zoneamento, né, delimitar aí a questão dos territórios. Muitos avaliam que o plano diretor atende, né, especulação imobiliária, agronegócio. Isso deve ser discutido, principalmente no que tange ali a zona rural de São Luís, que há também uma questão a ser discutida naquela área. E isso será retomado, segundo o vereador Astrid Jogum, presidente da comissão, que tratará desse assunto na Câmara. Em Brasília, eu destaquei mais uma vez a CPI da Covid, a retomada da CPI. A semana passada foi quente, bastante quente. O aguardado agora o depoimento do Pazuello, agora já com o documento do Supremo debaixo do braço, né? Para não falar aquilo que pode trazer algum comprometimento. O Palácio, Adalberto, tem muito medo do que o Pazuello pode falar, não é? O Pazuello, eu me lembro, quando ele saiu do Ministério, ele estava atirando, dizendo, porque queriam fazer lobby aqui no Ministério, gente do governo querendo ganhar dinheiro. Você lembra disso, né? Sim. Aquela gravação que foi feita, em que ele fez várias denúncias graves, né? Isso deve ser inquirido na CPI, inclusive. Quem são as pessoas que queriam ali ganhar dinheiro no Ministério da Saúde, fazer lobby, beneficiar a empresa A ou B? Sabe, vamos ver se vai falar. Vamos ver se vai falar. O certo é se vai se permanecer em silêncio ou não, mas é bastante aguardado esse depoimento, Adalberto, do Pazuello, na CPI, na nova etapa da CPI. O Supremo deu habeas corpus, mas sobre outros assuntos que não lhe implicam diretamente, ele é obrigado a falar, está muito claro lá no despacho do ministro Lewandowski. Obrigado, viu, John? Até amanhã, Adalberto. Até amanhã. John Coutinho, nosso quadro de política por aqui, você ligado com a gente em todo o Maranhão. Vamos saber agora como é que vai ser a vacinação nessa segunda-feira aqui na capital. A expectativa é grande, claro, para essa vacinação. E quem tem todos os detalhes de quem pode vacinar na segunda é o Eduardo Bueno, que está de volta comigo aqui, ao vivo. Bueno. Vamos lá, Adalberto. São muitos avisos, então, às pessoas que podem ser vacinadas. Primeiro, sobre a segunda dose. Quem pode receber a segunda dose hoje da Coronavac ou AstraZeneca? Quem já tinha algum tipo de agendamento para essa data. Então, o que precisa levar? Documento oficial com foto e cartão de vacinação. Pessoas com mais de 60 anos, então, já podem tomar a primeira dose, tanto de uma quanto de outra vacina. O que precisa levar? Documento oficial com foto e também comprovante de residência. O local de vacinação é no drive-thru, que fica na Avenida Daniel de Latouche, no bairro do Maranhão Novo. Agora tem aviso também para a primeira dose, para quem faz parte aí dos grupos de risco e vai receber a vacina da Pfizer, que está sendo aplicada no Centro Municipal de Vacinação e agora também no Centro de Convenções lá da UFMA, lá no outro centro de vacinação. Então, são pessoas que têm mais de 18 anos, que têm, por exemplo, síndrome de Down, são gestantes e puérperas com comorbidades. Atenção, em gestantes e mulheres que deram à luz recentemente, até 45 dias, com comorbidades, doentes renais crônicos, além de todas as pessoas que têm comorbidades e que estão previstas no Plano Nacional de Imunização. Lembrando que a vacinação é dividida, como sempre, pela data de nascimento, mês de nascimento. Se você nasceu entre janeiro e junho, é pela manhã, daqui a pouquinho às 8 horas da manhã, e se você nasceu entre julho e dezembro, é à tarde, viu? Então não vá se adiantar, deixe para, se você nasceu entre julho e dezembro, se vacinar apenas à tarde. O que é preciso levar? Documento de identificação com foto e laudo atualizado. Agora tem segunda chamada, viu, Adalberto? Aos profissionais aí, agentes de limpeza e rodoviários que perderam a vacinação na sexta-feira e que têm mais de 18 anos. Então, eles já podem se vacinar no drive-thru da UFMA daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã, levando o documento oficial com foto e o último contra-cheque. Agora, quem tem mais de 60 anos, a Prefeitura de São Luís também está chamando aí novamente uma segunda chamada para os retardatários que estão cadastrados pelo site Vacina São Luís. O que eles precisam levar? Documento oficial com foto e comprovante de residência. Tudo isso já podem se vacinar no drive-thru lá da Universidade Federal do Maranhão, de 8 da manhã às 6 da tarde. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno. Eduardo Bueno trazendo informações para nós sobre a vacinação hoje. Tempo fechado em São Luís, hein, gente? Chuva em vários pontos da ilha. A previsão é de 30 milímetros durante o dia de hoje aqui na ilha de São Luís do Maranhão. Agora a gente fala de esporte.
O Sampaio Corrêa largou na frente na briga pelo título do estadual de 2021. Ontem o time tricolor derrotou o Moto no Estádio Castelão e faz a segunda partida no próximo fim de semana. A gente vai ver a reportagem do Eduardo Ericeira. Debaixo de um sol escaldante, a bola rolou para o superclássico entre Sampaio e Moto. Os dois times começaram acelerando, mas depois, por conta do calor, o ritmo ficou mais cadenciado. As duas equipes tentavam abrir o marcador, mas as chances não eram claras de gol. Sampaio pediu pênalti de um lado, Moto do outro. Até que aos 12 minutos, Ciel abriu o marcador para o tricolor maranhense. Sampaio na frente, 1-0. Ciel teve nova oportunidade, recebeu o passe de Eloir, tirou o goleiro, mas perdeu o ângulo. Felipe Cruz e Negueba tentaram empatar para o Papão. Já no final do primeiro tempo, o Sampaio ainda tentou ampliar, mas a zaga rubro-negra se comportou bem. O Sampaio voltou para o segundo tempo buscando ampliar o placar. Foram várias chances criadas nos 10 primeiros minutos. O Moto explorava os contra-ataques, mas o tricolor se defendia bem. O calor forte interferiu no desempenho dos atletas. Faltava organização no segundo tempo e foram poucas conclusões a gol. Aos 30 minutos, Mota fez uma grande defesa salvando o Sampaio. O rubro-negro tentou uma pressão nos últimos minutos da partida, mas em vão. O placar não se alterou. Final de jogo, vitória tricolor. Sampaio 1, Moto 0. Mas não tem nada a ganho. Acho que tem um segundo jogo aí, a gente tem que focar essa semana com o pezinho no chão, sabendo que vai ser difícil no próximo domingo. Mas eu tenho certeza que com a qualificação do grupo, com empenho e dedicação, a gente vai conseguir o título. E tem ainda o segundo jogo, né? O segundo jogo aí a gente está aberto, né? Melhorar aí, melhorar também parte física, melhorar a parte técnica, melhorar tudo pra gente poder reverter a situação. Porque a gente não tem que se alegrar com isso e dizer que já conquistou, não, nada. Terminou só o primeiro tempo, tem um segundo tempo ainda sábado. O jogo foi bom, né? Independente do resultado, essa equipe se comportou bem. Uma bola que eles acharam ali, a gente teve várias oportunidades de fazer o gol. Infelizmente não fizemos, mas nossa equipe se mantém viva, o jogo está em aberto, né? Foi apenas a primeira etapa do Superclássico. Moto e Sampaio voltam a campo para os 90 minutos finais e aí sim decidir quem é o campeão maranhense de 2021. Decisão acontece no próximo final de semana. Cautela, acima de tudo, você viu, inclusive na fala dos jogadores aí do Sampaio Corrêa, time que largou na frente na luta pelo estadual, né? Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal M10 amanhã. A gente se encontra às 7, hein? Depois do Bandeira 2, encontro marcado com muita informação aqui. Tchau, tchau para você. Tudo de bom, muita paz, muita saúde.